O que é ser um cristão? O que é ser um seguidor de Jesus Cristo? Aos olhos e na perspectiva de Deus, e aos olhos e na perspectiva do homem. E para isso, queridos, eu queria te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, dos versos 21 ao 24. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, 21 ao 24. Diz assim a palavra do nosso Deus. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse, afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Deus santo, Deus bendito, obrigado, Pai, pela leitura da Tua palavra. Sabemos, Deus, que a Sua santa e poderosa e viva palavra fala por si só. Clamamos ao Senhor agora, Pai, para que o Seu santo e poderoso Espírito possa aplicá-la aos nossos corações, às nossas vidas. Que seja, Senhor Deus, apenas a Sua voz aqui, não a minha. Em nome de Jesus, amém. Queridos, esse pequeno texto ele é riquíssimo, ele fala muito conosco. E ele falou fortemente ao meu coração. Inicialmente aqui nós vimos que Jesus Cristo, aqui no verso de número 21, Jesus Cristo, ele começa a dizer aos seus discípulos que ele seria necessário, ele ir até Jerusalém, sofrer, ser torturado, se entregar àqueles anciãos, àqueles sacerdotes, os mestres da lei. Isso, meus queridos, porque havia naquele período em Jerusalém, em Israel, um grupo que era uma espécie de júri religioso, que se chamava Sinédrio. E esses homens, esse grupo era formado exatamente por essas classes. Por isso que Jesus Cristo disse que precisava ir e se entregar a eles. Porque certamente ele já havia visto qual seria o seu destino aqui na terra. E então, interessantemente, enquanto eu pesquisava e meditava sobre esse texto, eu fiz a seguinte pergunta para mim mesmo. Será que haveria possibilidade de Jesus Cristo se desviar desse sofrimento todo? Ele sofreu muito, meus queridos. Será que era possível ele não sofrer aquilo de maneira humana, como ser humano? E a resposta é sim. Ele poderia se abster desse sofrimento. Mas Jesus Cristo, a Bíblia toda vai nos ensinar e nos dizer que ele foi movido por um amor sacrificial, sem medidas, um amor redentor. E a junção desse amor com a sua total devoção, a sua total obediência ao Deus Pai, fez com que ele se entregasse a esse sofrimento e suportasse tudo aquilo por amor a mim e a você. E interessante porque no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, verso 39, diz que Jesus Cristo, o ser humano, ele até pediu a Deus que, se possível for, afastasse dele aquele cálice de sofrimento. Mas em obediência a Deus, ele disse, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Ele abre mão, irmãos, ele abriu mão da sua vida. Ele abriu mão da sua vida, do seu eu, para morrer por nós.
E avançando um pouco mais no texto, o verso de número 22 e 23, Jesus Cristo, ele adverte de maneira dura e severa a Pedro. E isso acontece porque Pedro, ele tenta convencer a Cristo, a Jesus, com todas as suas forças, que não era necessário ele ir em direção à cruz. Não era necessário ele ir passar por todo esse tipo de sofrimento. Você não, o Messias, você é o Filho de Deus, o enviado de Deus. Seria muito vergonhoso. Você veio para reinar. E Jesus Cristo, então, o repreende de maneira dura. O texto nos revela. E isso, meus queridos, eu penso que Jesus Cristo aqui, muito provavelmente, ele sente a mesma força tentadora que ele sentiu no deserto, quando ele foi fortemente tentado pelo inimigo durante um forte período, um longo período, para que ele também se desviasse da cruz, para que ele se desviasse de cumprir a missão na qual ele veio cumprir. E o interessante aqui é que Jesus, para repreender a Pedro, ele usa um termo duro, pesado. Ele fala para Pedro: para trás de mim, Satanás. E esse termo, essa palavra, ela é de origem hebraica. E essa palavra Satanás, ela pode ser, naquele período e contexto, ela poderia ser traduzida como adversário, opositor, inimigo. Interessante, queridos, que nós sabemos muito bem quem é o principal adversário, opositor e inimigo das nossas almas e de Deus. Mas veja comigo o que Jesus fala com Pedro ainda, um pouco mais à frente aqui no verso 23, parte B. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. A partir dessa afirmação de Cristo, nós podemos entender que Jesus, ele estava dizendo para Pedro, que Pedro ele estava se relacionando com as coisas de Deus, Pedro estava cuidando das coisas de Deus, mas os seus olhos estavam presos no mundo. Ele estava com perspectivas humanas. E aqui, então, nós aprendemos que não é possível, queridos e amados irmãos, manter um relacionamento saudável com o nosso Deus, se os nossos olhos estão presos no mundo. Porque essa palavra dura e severa, muitos estudiosos bíblicos e comentaristas defendem que não é porque Pedro estava possuído por espírito imundo. Não, mas porque naquele momento ele se tornava um inimigo de Deus, tentando desviá-lo da cruz do Calvário, que foi a principal missão que ele veio cumprir aqui na terra. E o fato, meus queridos, de Pedro enxergar o Messias, ungido, enviado de Deus, apenas a partir de perspectivas humanas e do mundo, fez com que Pedro idealizasse um Cristo que veio à terra apenas para resolver problemas pessoais, apenas para resolver problemas locais, problemas de interesses humanos. Pedro idealizava um Cristo, nesse período e contexto, que veio resolver os problemas políticos, os problemas religiosos de Israel. E ele não conseguia entender, imaginar que esse Cristo morreria. Logo, que esse Cristo não ficaria ali com eles para resolver esses problemas. E Jesus Cristo, então, o repreende de maneira dura e severa. Jesus Cristo mostra para ele o que é se sacrificar, o que é amar. E interessante, irmãos, é que quando eu penso sobre esse texto,
o Espírito Santo me leva a refletir. Como será que nós temos idealizado o Cristo hoje? Qual tem sido o Cristo que nós temos seguido hoje em dia, nos dias de hoje? Muitas vezes, irmãos, nós, se não nos atentar, nós podemos nos igualar a Pedro. Porque muitas vezes nós idealizamos um Cristo que veio à terra, que nos salvou, mas um Cristo que nós estamos esperando e idealizando um Cristo que veio para resolver os problemas do mundo. Estamos, por vezes, esperando um Cristo que veio resolver os problemas religiosos e políticos do nosso tempo. Os problemas da corrupção mundial, das guerras, da violência, da fome. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós sempre pensamos e conversamos dizendo que essas coisas precisam mudar, que Deus tem que ter misericórdia. Meus queridos, nós sabemos muito bem, não é novidade para nenhum de nós, que Jesus Cristo ele tem todo poder para mudar e resolver todas essas questões. Basta uma palavra dele, assim como ele criou o universo, criou todas as coisas apenas com a sua palavra. E tudo isso cessaria. Mas nós sabemos também, irmãos, que Jesus Cristo não veio à terra, não morreu naquela cruz para resolver esse tipo de problema. Jesus Cristo veio para resolver o problema do pecado. Jesus Cristo veio à terra para resolver o problema da morte eterna. E ele entendeu, meus irmãos, que a cruz para ele era necessário. Ele entendeu que não havia, aos olhos e a partir da perspectiva de Deus, não havia possibilidade alguma dele se desviar desse caminho. Humanamente, sim, ele poderia. Mas a partir da perspectiva de Deus, não havia possibilidade alguma de ele negar a cruz e de ele se desviar dela. E aqui, meus queridos, avançando um pouco mais no verso de número 24, nós iremos ver que Jesus Cristo, ele julga necessário a cruz, o sacrifício, não somente para ele, que a carregou literalmente, em via pública, e que morreu pendurado nela. Mas ele também julga necessário a cruz para todos nós, todos os seus discípulos e seguidores, que o seguem a partir da perspectiva de Deus. Antes de comentarmos esse verso de número 24, eu queria primeiramente contextualizar com os irmãos a respeito do que é ser um cristão. O que é ser um cristão, meus queridos? À luz do mundo, o cristão, ele é aquela pessoa que tem fé em Cristo. É uma pessoa que crê que Cristo é o Filho de Deus, à luz do mundo. O cristão também, ele é muito relacionado, ele é muito ligado a uma religião, meio que uma religião moral. Muitas vezes o cristão, nós ouvimos falar no mundo, uma pessoa cristã, ela dificilmente se envolverá com questões imorais. O meu filho, ele tem uma certa gama de amizades, porque a amizade dele eu confio, porque são pessoas cristãs. Minha filha estuda numa escola cristã. Eu não sou cristão, mas a minha filha estuda numa escola cristã. Então, o cristianismo, à luz do mundo, ele tem essas definições. Se nós entrarmos na igreja, infelizmente, meus queridos, existem pessoas que creem que ser um cristão é apenas ter um nome escrito no livro de membros, no hall de membros da igreja, e vir aos cultos, domingo, durante a semana.
eu sou um cristão, eu me batizei, eu vou à igreja, o meu nome está lá escrito no hall de membros. Ainda, meus queridos, existem aquelas pessoas que pensam que ser um cristão é aquele que faz parte de algum conselho, algum ministério na igreja. Eu faço parte do ministério tal, e eu sou um cristão, porque eu frequento a igreja, eu faço parte desse ministério, eu fui batizado. Meus irmãos, mas esse verso de número 24, agora entraremos nele, nós iremos ver o que realmente é ser um cristão, a partir da perspectiva do próprio Cristo, a partir das suas próprias palavras. E eu quero ler mais uma vez esse texto com os irmãos. Então Jesus Cristo disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Interessante nós falarmos sobre negar a si mesmo. Eu queria, nesse verso, trabalhar com os irmãos esses verbos no modo imperativo. Negue, tome e siga-me. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E quando pensamos em negar a si mesmo, nós podemos até imaginar que nós conseguimos negar a nós mesmos, abdicar de certas coisas durante um curto período de tempo. Como, por exemplo, uma dieta rigorosa. Muitas vezes nós precisamos ser submetidos a dietas rigorosas. E, na verdade, meus irmãos, parece que existe um estudo que um dos prazeres maiores do ser humano é a comida boa. Então, quando nós entramos numa dieta rigorosa, nós estamos negando a nossa vontade da carne, nós estamos abdicando da nossa vontade de comer aquelas coisas gostosas. E isso, meus irmãos, nós conseguimos. Muitas vezes nós conseguimos fazer essa dieta por conta de um ideal, de um objetivo, por um curto período de tempo. Também nós conseguimos nos abdicar quando nós decidimos fazer uma certa economia familiar. Muitas vezes nós precisamos ajustar os gastos para poder fazer um determinado investimento ou algo do tipo. E nós conseguimos também abdicar do nosso desejo de comprar, de investir em outras coisas. Mas nós fazemos essa economia, abdicamos desse desejo de compra. Isso por um período curto de tempo também. Meus irmãos, mas abdicar, negar a si mesmo, à luz desse texto, do que Jesus Cristo nos impõe para ser o seu seguidor, vai muito além de fazer isso por um período curto de tempo. Negar a si mesmo, irmãos, está relacionado a você dizer não para o seu eu todos os dias da sua vida e dizer sim para Deus. Negar a si mesmo, irmão, significa você acordar todas as manhãs e fazer essa pergunta para si mesmo: quem é o Senhor da minha vida? Quem está sentado no trono da minha vida? Meus queridos, negar a nós mesmos, por vezes nós falamos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Nós almejamos isso, nós buscamos isso. Mas às vezes, irmãos, Jesus Cristo ele não está nem em terceiro, quarto, quinto lugar.
Nós não conseguimos, por vezes, consultar a Deus em oração antes de tomar uma decisão importante. Nós não conseguimos orar a Deus, ter o hábito de consultá-lo antes de encontros, compromissos importantes. E ele vai ficando cada vez mais distante do primeiro lugar das nossas vidas. E aqui eu entendo, meus irmãos, que a partir dessa palavra dura de Jesus Cristo para Pedro, e essa imposição para ser o seu seguidor, para ser seu discípulo, que negar a si mesmo significa todos os dias, meus irmãos, antes de tomar qualquer decisão das nossas vidas, consultar ao nosso Deus em oração. E eu aprendo muito com Neemias, porque mesmo aquele texto é riquíssimo, capítulo 2, se não me falha a memória. Neemias, mesmo sem tempo, a palavra de Deus faz questão de enfatizar que ele não tinha tempo, mas ele ora a Deus para saber o que ele precisava falar com o rei. Negar a si mesmo, irmãos, é fazer com que Jesus Cristo seja o centro das nossas vidas. Fazer com que ele seja o primeiro em tudo nas nossas decisões. Levar a sua cruz. Um escritor muito famoso, muito conhecido do primeiro século, Flávio Joséfo, ele descreve, historiador, ele descreve a morte de cruz como sendo muitíssimo cruel e vergonhosa. Muito cruel e vergonhosa. A morte de cruz, meus queridos, naquele contexto, ela era direcionada, ela era indicada para pessoas que eram consideradas inimigas do Império Romano, pessoas que ameaçavam o Império Romano. O Império Romano, naquele período, era a maior potência mundial. Então, pessoas que ameaçavam esse império eram direcionados à cruz. Era direcionado também para escravos e para criminosos. E a cruz, ela era uma morte muito vergonhosa, porque o culpado, o condenado, ele era obrigado a carregar o seu instrumento de tortura durante todo o percurso, todo mundo olhando. Era considerado excessivamente cruel e vergonhoso. E eu quero destacar, meus irmãos, que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ele não mereceu aquela morte. Ele não era inimigo de Roma, ele não era escravo e muito menos uma pessoa criminosa. Mas ele faz tudo aquilo por amor a mim e a você. A morte de cruz ali, esse sacrifício vicário de Jesus Cristo, substitutivo, teve o poder, meus queridos, de substituir todos os nossos pecados, os pecados de toda a humanidade, pelo seu sangue que correu naquela cruz. E a cruz então se fez necessário para ele. Esse sacrifício era necessário. E o interessante é que Pedro, ao tentar desviar Jesus Cristo desse sacrifício, ele estava se autocondenando ao inferno. Ele estava se autocondenando à morte eterna. Porque sem cruz, meus irmãos, não haveria sacrifício. E sem o sacrifício voluntário de Cristo, não haveria salvação, como nós conhecemos hoje. Meus queridos, nós sabemos que alguns discípulos de Cristo e muitos cristãos do primeiro século morreram crucificados, literalmente. Mas nós sabemos também que hoje, nos dias de hoje, Jesus Cristo não requer de nós um sacrifício como esse, de morte de cruz, literal.
Mas isso não indica que essa palavra não é para nós. Porque, querido, certamente, para seguir e servir a Cristo hoje, a partir do ponto de vista de Deus, você pode ter certeza, irmãos, que você vai ter que abdicar. Você vai ter que abdicar de ambições pessoais. Você vai ter que abdicar de sonhos pessoais. Você vai ter que abdicar, meus queridos, muitas vezes de passeios com a família, com amigos. Por vezes, irmãos, você vai se encontrar numa situação na qual você precisará ir até locais, estar em determinados locais que você não queria estar, que você nunca escolheria estar. Talvez o local onde Jesus Cristo quer te usar, o local onde Ele quer te pegar e te levar para você ser um instrumento poderoso nas mãos dEle, é um local onde você nunca imaginaria e nunca escolheria estar. Ser um seguidor de Cristo, meus irmãos, é preciso abdicar. É necessário o sacrifício. E interessante que Lucas, o Evangelho segundo Lucas, quando narra esse texto, ele ainda acrescenta: tome a cada dia a sua cruz. Tome a cada dia a sua cruz. E isso também nos traz um aprendizado muito grande, porque, por vezes, nós nos sacrificamos algum tempo ou um período específico. Mas aqui, esse tome a cada dia a sua cruz, narrado por Lucas, as próprias palavras de Cristo, nos faz lembrar e pensar que ser um seguidor de Cristo não é apenas você viver de momentos, não é apenas viver de eventos, nos quais você abre mão aqui, abre mão ali, não, meus irmãos. É todos os dias você colocar Ele no centro da sua vontade. E meus queridos, caminhando para o final da nossa reflexão, nós sabemos que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz para seguir a Cristo, não é fácil. Não é nada fácil. É uma luta diária. A nossa carne, ela vai militar contra isso. A grande prova disso é o próprio Pedro, que momentos atrás, antes de tentar induzir a Cristo, incentivá-lo a se desviar da cruz, ele foi o primeiro discípulo a afirmar que ele era o Messias. E Jesus Cristo disse que aquilo não veio dele, veio do Espírito Santo, Deus que o revelou. E logo à frente, a sua carne fala mais alto, pedindo Jesus Cristo para se desviar da cruz. A pergunta que eu quero deixar nessa noite para os irmãos, e primeiramente foi a pergunta que eu fiz para mim, quando eu estava meditando nessa palavra. Qual é o tipo de seguidor que nós queremos ser de Cristo? Essa palavra falou forte comigo, meus irmãos, porque aqui Jesus Cristo não está nos dando opções. O verbo no modo imperativo. Negue, tome e venha. Ele não está dando opções. E a pergunta que eu quero fazer é: qual tipo de seguidor nós queremos ser? Será que nós queremos ser um seguidor igual a Pedro, que naquele momento, por ainda estar no processo de entendimento a respeito das coisas de Deus, ele ainda estava no momento, ainda estava no momento de crescimento espiritual. Ele foi chamado de inimigo de Deus. E como disse, estudiosos e comentaristas bíblicos defendem que ele não estava endemoniado. Ele apenas estava
preso ao mundo. E o mundo, meus irmãos, é inimigo de Deus. O mundo é inimigo de Deus. Será que nós queremos ser um seguidor preso ao mundo? Será que nós queremos ser seguidores que não conseguimos consultar ao nosso Deus, nem mesmo quando estamos resolvendo coisas referente ao seu reino? Meus queridos, eu creio que nesta noite, o nosso Deus está nos convidando a ser, não esse seguidor, mas Ele está nos convidando a ser os seguidores que neguem a si mesmo, tomem as suas cruzes e sigam. E nós sabemos, meus irmãos, que não é fácil. Não é fácil, meus queridos, mas nós precisamos tentar. Se nós somos convertidos, se um dia nós dissemos sim para Jesus Cristo, se um dia, meus irmãos, Ele nos recebeu, Ele nos aceitou, e eu creio que para a honra e glória do nome dEle, todos que aqui estão, se não a maioria, foi recebido por Ele. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, para a glória de Deus. Eu creio, meus irmãos, porque nós dissemos sim para Ele. Mas como hoje nós aprendemos aqui no culto da manhã, no pastor André, livra-nos do mal que há em mim. Livra-me do mal que vai me forçar e me levar a negar o caminho da cruz, o caminho do sofrimento. Livra-me do mal, Senhor. Meus queridos, nós precisamos entender que o maior interessado com que nós obedeçamos às suas ordens, às suas instruções, é o próprio Deus. E por mais que seja difícil, meus irmãos, eu tenho certeza que assim como Ele acalmou o meu coração, quando eu meditei nessa palavra, Ele quer acalmar o nosso coração aqui nessa noite, dizendo: apenas tente, entregue na mão dEle, creia que Ele está com você e tente, se esforce. Porque uma palavra que eu gosto sempre de carregar comigo, onde quer que eu vá, Mateus 28:20, parte B. Eu estarei com você todos os dias até o final. Amém, meus irmãos? Eu queria orar com você nesta noite, para que o Espírito Santo de Deus nos encoraje, nos motive, que o Espírito Santo de Deus plante em nossos corações a fé de que nós conseguimos sim nos esforçar dia após dia para colocar Ele no centro, para colocar Ele no início das nossas vidas, no início dos nossos dias, não no final dele. Deus Santo, Deus bendito, obrigado, Senhor Deus, por Tua santa e viva palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque ao abrir a Escritura Sagrada, nós ouvimos o Senhor falar conosco. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos e ouvidos espirituais. Obrigado porque o Senhor não se mantém em silêncio. A Tua palavra é viva e está disponível para nós hoje. Muito obrigado, Jesus, por nos exortar, por nos ensinar o que é ser um cristão, o que era ser um seguidor de Cristo. Senhor, o Senhor sabe que não é fácil, e nós sabemos também. Dai-nos força, Pai, para lutar todos os dias. Dai-nos força, Pai, em nome de Jesus, para que nós tenhamos ânimo, coragem, para dizer não para as coisas do mundo, e sim para o Senhor todos os dias. Não para o meu eu, para as minhas vontades, mas sim para o Senhor, que é o meu Salvador.
Senhor, ensina-nos, ó Pai, a colocar o Senhor à frente das nossas decisões, Pai. Quantas decisões erradas, Pai, eu já tomei, por achar que eu sabia o que fazer. Quantos caminhos, Pai, duvidosos eu já segui, por achar, Pai eterno, que eu não precisava, por me esquecer de consultar o Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus, eu peço agora, Pai, a Tua igreja está orando, Pai, em nome de Jesus. Lembra-nos, ó Pai, lembra-nos todos os dias, Jesus Cristo, o que é ser um seguidor do Senhor, a partir dos Seus olhos, a partir da Tua santa palavra. Não nos deixe esquecer, Pai, em nome de Jesus, para que possamos lutar até o final, com a certeza de que o Senhor, o próprio Deus, estará conosco todos os dias até o final. Em nome de Jesus. Amém. E amém, meu Deus.